e se calar, porque antes era o Alan dos Santos, o Oswaldo Eustáquio, o Paulo Figueiredo, o Fiuso, o Constantino, aí não. Aí falta critério. Aí você não segue princípios, você segue interesses. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de cortes do YouTube. Esse negócio do like e do repost faz toda a diferença, e você verificar se está inscrito no canal também, com o tal do sininho das notificações. Isso faz com que o YouTube mande para mais e mais pessoas, vejam se estão inscritos no canal. Muita pauta para falar hoje, então vou direto ao ponto. Bolsonaro tem que voltar para casa já. É um crime duplo. Mantê-lo na prisão nesse estado, prendê-lo foi o primeiro crime. Porque prenderam ele sem nenhum crime cometido. Mantê-lo na prisão dessa forma é o segundo crime. Ele está sob tortura. Ele está passando o pão que o diabo amassou, porque Alexandre de Moraes é um sujeito perverso, vingativo, sádico. É tudo isso muito, muito triste. A nossa chance parece residir nessa. Bolsonaro tem que voltar para casa já. É um crime duplo. Mantê-lo na prisão nesse estado, prendê-lo foi o primeiro crime. Porque prenderam ele sem nenhum crime cometido. Mantê-lo na prisão dessa forma é o segundo crime. Ele está sob tortura. Ele está passando o pão que o diabo amassou, porque Alexandre de Moraes é um sujeito perverso, vingativo, sádico. É tudo isso muito, muito triste. A nossa chance parece residir nessa mudança de postura da imprensa. Malu Gaspar escrevendo reportagens, Lauro Jardim, o editorial do Estadão. Só que veja, pessoas podem mudar. Eu fui muito crítico do governo Bolsonaro no primeiro ano, muito crítico, a ponto do meu amigo Salim Matar, à época secretário de desestatização, ele chegava a me ligar. Porra, você não para de criticar. Eu falei, Salim, tô vendo aqui coisa errada, não tô gostando. Tô denunciando, tô criticando. Né? Acho que o papel do liberal é criticar o poder sempre. Por exemplo, ele indicar o Eduardo para embaixador com 35 anos, tudo. Esse tipo de coisa. Quando veio à tona aquela reunião que o Moro denunciou a tentativa de ingerência do Bolsonaro na Polícia Federal e tudo, eu escutei 2 vezes seguida aquela reunião. E ali eu vi um presidente com um compromisso com o povo, com a verdade, mandando todos os seus ministros seguirem a mesma diretriz. Fomos eleitos pelo povo para isso. E eu vi o Moro calado, quase a reunião toda, e depois saindo no meio. Eu escrevi aquele tweet, não precisa do australiano resgatar isso. Eu sei tudo que eu falei. Eu escrevi o tweet de que um governo que prefere o Olavo ao Moro é um governo fadado ao fracasso, ou merece impeachment, coisa e tal. Quando o Moro saiu da forma que saiu, denunciando um batom na cueca, eu realmente virei e falei assim, acabou, implodiu. E vi que estava errado. Quanto a isso e quanto ao Moro. Que é alguém que eu acho que tem muitos defeitos, mas tem qualidades, como juiz principalmente. Então não entro nessa também de ficar demonizando o Sérgio Moro, não. Eu sei separar as coisas. Ele foi ali meio traíra, ele foi... Não sei exatamente o que aconteceu, isso é um capítulo à parte. Se picaram ele com a mosca azul ali, convenceram ele de que ele podia chegar ao poder e tudo, mas isso não importa agora. O que importa é que as pessoas têm o direito de mudar. Todo mundo tem direito de mudar de opinião. Mas é altamente recomendável que quem muda de opinião poderia, deveria, quem sabe, explicar por que mudou. Explicar. Dar uma satisfação, do tipo assim, olha, tipo o Reinaldo Azevedo, olha, eu escrevi País dos Petralhas 1 e 2. Hoje eu sou o maior petralha que existe. Por quê? Porque eles têm um dossiê contra mim. Sei lá, ele não vai falar. Mas seria de bom tom que as pessoas tentassem explicar, prestar contas
de mudanças, ainda mais se são mudanças abruptas de comportamento e de opinião. Eu escrevi um livro inteiro para explicar por que eu era um liberal que estava deixando de ser libertário e estava me tornando cada vez mais conservador. Tem um livro inteiro sobre o assunto. Pois bem, por que eu estou falando tudo isso? Porque é óbvio que eu quero gente desse lado de cá, da trincheira. Quanto mais, melhor. Pode vir, Lauro Jardim. Pode vir, Guga Chakra. Oi, Guga. Pode vir todo mundo. Vamos denunciar, né, o Supremo. Até porque tem alguns que se dizem bolsonaristas que não criticam. Preferem criticar o Novo, o Nicolas. Vem pra cá. Cabe sempre mais um. Fala, pessoal. Tá gostando desse vídeo? Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Olavo Edu Carvalho para receber notícias quentíssimas todos os dias. Isso ajuda demais o nosso trabalho e o YouTube irá recomendar para mais pessoas. Para meter o malho nesses vagabundos corruptos do STF. Mas seria muito importante, para efeito pedagógico até, eles explicarem que eles ajudaram a criar um monstro, que eles se arrependem, que o mesmo Alexandre de Moraes, o careca do Master, é o Alexandre de Moraes que julgou e condenou o Bolsonaro e que começou a perseguir um monte de gente que criticava o STF. Porque, de repente, você ficar assustado com o Alexandre de Moraes indo atrás de um jornalista do Maranhão por expor o mau uso de recursos públicos pelo Flávio Dino e se calar, porque antes era o Alan dos Santos, o Oswaldo Eustáquio, o Paulo Figueiredo, o Fiuso, o Constantino, aí não. Aí falta critério. Aí você não segue princípios. Você segue interesses. Então vamos lá. O pseudo-liberal Pedro Doria, do Globo. Fechar o X é uma tragédia, mas Moraes não tinha escolha, tadinho. Moraes não tinha escolha. Sabe? Quem ajudou a criar o monstro? Nossa democracia só sobreviveu graças a Alexandre de Moraes. Constatou Joel Pinheiro da Fonseca, outro liberal. E a tática que vem lá da Austrália é deliberadamente misturar esses liberais com os liberais de verdade. É como se Joel Pinheiro, Pedro Doria e Armínio e Helena Landau fosse a mesma coisa que Constantino, Paulo Guedes e companhia. Não são. Eles sabem, no fundo. É uma estratégia. Aliás, eu recomendo para vocês uma conta muito boa. É a tal da Maverick Joker. Uma conta muito boa. Tem rebatido esse pessoal todo. Já enquadrou o Kim Paim, o Kim Kataguiri, enfim, o cara tá arrasando. Eu não sei quem é. Realmente não sei e gostaria de saber. Se alguém souber, me avisa. Maverick Joker. Sigam. Aqui. Depois de superar o golpismo, o Brasil precisa enfrentar a falta de limites do Supremo. A própria Malu Gaspar, não tem muito tempo. Foi aquele fatídico, tá, até aqui tudo bem, mas a partir de agora, olha o que ela diz. Do golpismo de Jair Bolsonaro. Ela acha que a punição, a prisão do Jair Bolsonaro é prova do funcionamento da nossa democracia, da sua força. Então, a Malu Gaspar é muito bem-vinda no trabalho que ela tem feito aí, que está tirando o sono dos ministros. Mas a gente pode lembrar o que ela falou. Não faz muito tempo assim, até porque ela não veio a público falar justamente o que ela deveria, na minha opinião. Olha, gente, me equivoquei quanto a Alexandre de Moraes. Me calei indevidamente por tempo demais quando ele vinha fazendo isso com outras vítimas. Não percebi o perigo. Me deixei levar pela minha discordância político-ideológica dos seus primeiros alvos. Qualquer coisa assim. Chama-se honestidade intelectual. Muito obrigado pela preferência, sob censura ainda, né? Muito obrigado e peço encarecidamente que quem quiser apoiar o meu trabalho independente, que é, cá entre nós, o que eu mais gosto,
sem demérito a todos os outros, e são vários empregadores, parceiros, mas esse é o que eu mais gosto de fazer. Sou eu e vocês direto aqui, né? Vá lá no rodrigoconstantino.com e considere se tornar um patrono hoje mesmo. Inscreva-se também na minha comunidade do Locals, o conteúdo disponível do que eu produzo está lá, mas de preferência para quem usa VPN, para não ficar na intranet do Xandão. E, se possível, considere se tornar um membro apoiador. Você recebe como recompensa por viabilizar esse trabalho independente conteúdos exclusivos, como toda segunda-feira, tivemos ontem já, conversa de boteco. Quartas-feiras temos o Cigar Bar, em que eu procuro responder as perguntas dos apoiadores. Então, vá lá no rodrigoconstantino.locals.com, inscreva-se, gratuito, e, se possível, torne-se um membro apoiador.